Oi, pessoal. Mais uma vez, professor Marcelo Carneiro comentando em História de Israel a aula do EAD, a aula que está disponível. E agora, neste vídeo, eu quero falar sobre a separação do Reino do Norte e do Sul. Conforme nós vimos na história de Davi e de Salomão, ficou evidenciado um aspecto que normalmente as pessoas meio que passam batido. O norte nunca foi realmente parte de uma unidade total com o sul. O norte foi agregado ao sul. O norte foi aliado do sul, mas o norte tinha vida própria. E isso é um aspecto que vai ser chamado a atenção no nosso slide, na nossa aula, e que a gente pode perceber lendo a Bíblia com mais cautela, com mais atenção. Que o norte nunca deixou de ter a sua identidade. O norte tinha uma estrutura própria que, de algum modo, vai sendo fortalecida com a ideia de independência em relação ao sul. Essa ideia de independência, a gente pode dizer, começou na época de Salomão, mas ela vai explodir ou eclodir quando Roboão diz que não vai mudar a política salomônica, pelo contrário, vai endurecer ainda mais. E aí houve uma reação muito forte e as tribos ligadas ao norte se separaram de Judá. Essa separação, então, ela passou a ser constitutiva, mas ela não foi surpreendente para eles. Havia todo um sentimento nesse aspecto, e é importante que vocês tenham isso claro, de que o norte nunca foi, de fato, uma coisa única com o sul. Havia sempre uma certa diferença entre os dois. Uma delas é a diferença geográfica, que nós vamos ver. E em relação a essa diferença, o norte e o sul têm configurações bastante próprias. O Judá era centralizado em Jerusalém, uma região bastante importante, com uma rota comercial forte em direção ao Egito e fácil de defesa, com muitas terras cultiváveis, muita fertilidade por causa das chuvas, porque é a região mais montanhosa e próxima do Mar Morto, e também pegava o vento do Mar Mediterrâneo. Então, há nessa região uma prosperidade agrícola e de pastoreio muito grande. E isso fez com que o sul se tornasse muito forte, não dependendo de gente de fora. O norte era diferente, tinha duas regiões também, mas essas regiões montanhosas e de planície estavam meio afastadas e elas acabavam disputando. O norte acabava sendo um pouco mais fragmentado, tendo menos unidade interna do que o sul. Isso foi relevante para a história do Reino do Norte. Tá? Um outro aspecto importante, o norte estava mais fragilizado em relação a nações de fora, porque ele está mais próximo da Síria e da Mesopotâmia. Então é evidente que essas nações do norte, quando queriam descer, chegavam primeiro nessa região e Israel era logo atingida por ataques. O sul, ele tinha um cinturão por cima, que era o próprio norte, e, por sua vez, os filisteus já tinham sido dominados, já estavam enfraquecidos, já estavam sendo absorvidos, e o Egito, mesmo forte, ainda tinha que subir. Ele não era vizinho imediato do Reino do Sul. Havia todo um traçado de terra. Nós temos a Península do Sinai, por exemplo, que criava uma distância de certa segurança com o Reino do Sul, com o Reino de Judá. Então isso é lógico que fez com que o Reino do Norte caísse primeiro. Ele foi vítima primeiro e a gente vai ver isso melhor nas próximas aulas, como isso influenciou grandemente a história dos dois reinos. Um aspecto importante é que arqueologicamente, em contrapartida, mostra-se, a arqueologia
tem mostrado que o Reino do Norte foi mais vigoroso do que aparenta no texto bíblico, ou seja, o texto bíblico mascara um pouco a grandeza do Reino do Norte para poder destacar o Reino do Sul. Então há um objetivo ideológico no texto de Reis, 1ª e 2ª Reis. Isso nós vamos apontar melhor em aulas futuras. Um último aspecto que eu queria chamar a atenção é com relação aos profetas, que é o que nós vamos ver nas próximas aulas. Os profetas surgem nesse contexto desses reinos. Já existia profeta desde a época de Davi, né, que a gente vê, mas um ministério profético ele se torna mais evidente a partir do momento posterior a Salomão, e ele tem um papel social fundamental para o Reino do Norte e o Reino do Sul. E nós vamos falar sobre isso na próxima aula. Tá bem? Um grande abraço, leia o material, veja o vídeo, veja os materiais complementares que estão disponíveis e vamos continuar em frente. Um grande abraço e bons estudos.